Eu tenho um segredo pra te contar e provavelmente você já imaginava isso. Eu sou burro. Que merda, hein? Sabia não? Mas é um burro de não saber onde que fica o Japão no mapa. Mas um burro de ter esquecido como é que faz uma regra de 3 simples sem ter que abrir o Google para pesquisar. A gente atingiu um nível de terceirização cognitiva tão absurdo que se a internet cair hoje por 1 hora, a humanidade inteira entra em colapso. Muita gente não ia saber nem como que cozinha um ovo sem perguntar pro ChatGPT. Tipo, qual a temperatura ideal para claro não virar uma borracha triste. E é fascinante, né? A gente construiu uma ferramenta para ser o nosso assistente, mas acabou virando nosso tutor, nosso terapeuta. E daqui uns dias mais sombrios, a única entidade que parece entender a gente. Eu não uso mais meu cérebro para processar informação. Eu apenas uso meu cérebro para formular a pergunta certa para a IA processar para mim. Eu virei um gerente de prompts. Eu sou tipo o estagiário da minha própria consciência, sabe? E o mais irônico é que eu me sinto inteligente. Quando o ChatGPT me dá uma resposta estruturada, com tópicos e uma conclusão bonitinha, eu olho para aquilo e penso, nossa, como eu sou articulado. Não, idiota, você só tem uma assinatura mensal num modelo de linguagem que já leu tudo que foi escrito desde a invenção da prensa de Gutenberg. A gente virou um bando de papagaios que aprenderam a clicar em copiar e colar. A gente está atrofiando. O meu córtex pré-frontal deve estar do tamanho de uma semente de laranja, sei lá, esperando a próxima notificação para saber se eu devo pensar sobre a notícia do dia ou sei lá o quê. E sabe o melhor? A gente às vezes paga por esse serviço de atrofia da nossa alma. Mas calma, não vamos ser dramáticos com a palavra alma, vamos chamar de perfil psicográfico. Ah, bom. Toda vez que você abre um aplicativo e digita ChatGPT, por que eu me sinto um fracassado mesmo tendo um emprego estável? Você não está sendo ouvido por um anjo digital, meu amigo. Você está sendo lido por um sistema que está mapeando o ponto de ruptura. O objetivo do sistema não é te dar conselho certo, é te dar conselhos que vai te manter engajado o tempo suficiente para que o algoritmo de venda do anúncio entenda que você está triste e você provavelmente precisa comprar um curso de como ser um empreendedor de sucesso ou uma assinatura de stream de vídeos que você nunca vai assistir. O seu trauma acabou virando o lucro de grandes empresas. O seu desabafo com o ChatGPT é o ativo financeiro das Big Techs. E você entrega tudo isso de graça, com emojis, pontuações e com detalhes que nem o seu melhor amigo sabe. E é genial se você for parar pra pensar. Eles transformaram a nossa angústia em matéria-prima. Ah, tô cansado, velho. Valeu. Antigamente a gente tinha que ter uma crise existencial em silêncio, ou num diário trancado a 7 chaves e guardar no fundo do baú. Hoje a gente publica nossa crise de ansiedade num prompt para receber uma resposta que parece um abraço, mas tem um código de barras impresso nas costas. A gente está sendo dissecado em tempo real e a gente agradece pela experiência personalizada. É tipo agradecer o cirurgião enquanto ele tá removendo o seu senso crítico sem uma anestesia, sabe? Existe uma diferença brutal que a gente faz questão de ignorar entre informações e conhecimentos. Informação é o que o ChatGPT, por exemplo, te vomita em 3 segundos de processamento. Já o conhecimento é o que você guarda depois de sofrer, sabe? Sofrer mesmo, para entender um conceito, de discutir com um autor que já morreu há 200 anos, de conectar 2 ideias que à primeira vista não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cérebro humano não foi feito para acumular dados, ele foi feito para processar significados. E é justamente esse processamento que a gente está terceirizando. Nós estamos construindo uma cultura da resposta pronta. E a resposta pronta é o maior inimigo da inteligência. Quando você pergunta para a IA o que eu devo fazer e pensar sobre o cenário político atual, você não está sendo guiado, você está sendo induzido. O problema não é a ferramenta, o problema é a facilidade. A facilidade enferruja sua mente. Se você não precisa mais articular os seus próprios argumentos, se você não precisa mais buscar evidências que contradigam o que você já acredita, você perde a habilidade de raciocinar por conta própria. Você vira um espelho dos dados de treinamento do modelo, sabe? Você vira uma estatística de média, algo que qualquer algoritmo consegue prever até dormindo. E no longo prazo isso não é apenas perda de tempo, é uma involução consciente. Nós estamos atrofiando o nosso córtex pré-frontal, a parte responsável pelo planejamento, tomada de decisões e julgamento moral. Se a máquina decide pra gente a tática, a estratégia e escreve os roteiros e tudo mais na nossa vida, de quem que é o dono da ideia de fato? O dono da ideia é quem detém o modelo. E nós acabamos virando apenas uma interface. A gente é o terminal de entrada de dados que acredita ser o usuário final. E é patético, na verdade. A gente trocou a capacidade de formular um pensamento original por um atalho que nos deixa mais previsíveis do que um desenho animado de domingo de manhã. E aqui entra o que eu chamo de feudalismo cognitivo. Antigamente, o senhor feudal era o dono da terra onde você trabalhava. Já hoje, o senhor feudal é o dono do
do algoritmo em que você pensa. A gente vive uma ilusão que a IA é uma ferramenta aberta, um terreno livre para a criatividade. Mas vamos ser honestos. A criatividade que a IA permite é sempre dentro das grades de dados que ela foi treinada. Ela não cria nada novo, ela só recombina o que já foi escrito e aquilo que já foi pensado antes. Quando a gente aceita essa recombinação como a nossa verdade, a gente está na prática alugando a nossa capacidade de sonhar e decidir. O arbítrio está se tornando um artigo de luxo. Pensar e errar por conta própria, chegar a uma conclusão absurda porque você teve a audácia de seguir o seu próprio caminho, isso é algo que o sistema não pode tolerar. O sistema quer previsibilidade. O sistema quer que você desabafe seus traumas para o ChatGPT, porque o ChatGPT te ofereça uma solução perfeita, um produto perfeito e a dose de dopamina perfeita para você. E a gente entra nesse jogo com muita vontade. É tão tentador entregar o leme para alguém que nunca erra, que nunca cansa e que nunca duvida. Mas o preço desse conforto é a nossa singularidade. Se você não pensa, não sente, ou melhor, você não processa a sua dor de forma autêntica, você não é uma pessoa. Você é apenas uma variável num sistema de otimização de lucros. Nós não somos os clientes, nós somos a matéria-prima que está sendo refinada para tornar o sistema cada vez mais inteligente e nós cada vez mais descartáveis. Sabe o que é mais engraçado dessa história toda? A gente corre para IA para perguntar como eu posso ser mais produtivo, como eu posso encontrar meu propósito e como perguntar para um canibal qual que é o melhor molho para servir você mesmo. A gente delegou a nossa existência para máquinas que foram desenhadas para nos vender a ideia de que a vida perfeita é apenas um algoritmo de distância. E o que a gente faz? A gente obedece. A gente digita o nosso desabafo mais profundo num prompt de comando, torcendo para que o ChatGPT seja legal com a gente. Eu já imagino um servidor lá num lugar frio, lá no, sei lá, no Alasca da vida, processando a minha crise existencial da terça-feira, classificado como Input Usuário 8492, categoria Depressão Pré-compra de curso. E é muito engraçado, né? A gente é uma espécie que descobriu o fogo, a roda, a relatividade, e agora a gente usa o nosso ápice da nossa tecnologia para perguntar para o ChatGPT o que eu devo escrever para o meu ex. Estamos num nível de mediocridade tão fascinante que dá até vontade de aplaudir o sistema, sabe? Tipo, ele venceu. A gente não precisa mais pensar, porque pensar dá ruga, insônia e o pior, não gera clique. O sistema não quer que você seja um filósofo, ele quer que você seja um usuário. Agora pensa comigo, e se um dia a luz acabar, o servidor cair, se o cérebro terceirizado der um timeout, o que sobra de você no escuro? E eu arrisco dizer que sobra a parte mais perigosa de todas, a que você não sabe escrever. Aquela angústia que não cabe no prompt, aquela vontade de viver que não tem fórmula de produtividade. Enquanto a gente estiver ocupado demais alimentando a máquina com a nossa própria inteligência, a gente esquece que a nossa maior força não é processar dados, mas sim errar. A IA pode ser perfeita, rápida, lógica, ela é tudo que a gente talvez queria ser, mas nunca vai conseguir, porque nós temos uma mania irritante de ter sentimentos, sabe? A beleza do ser humano é ser um erro no sistema ambulante, é ter essas opiniões tortas, emoções que não fazem sentido, e essa capacidade inútil de gastar, sei lá, quanto tempo no vídeo só para chegar à conclusão de que, bem, talvez a gente esteja frito. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar um pouco mais por conta própria. Mas se não te ajudou, não se preocupa não. Eu vou deixar aqui um resumo gerado por uma inteligência artificial, aqui embaixo, na descrição, para você ler e começar a pensar por conta própria. E a gente se vê no próximo book, ou não. Sei lá, pede pro ChatGPT decidir por você, porque pensar dá trabalho. E é por isso que você deveria tentar.